A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito, tem a honra de recebê-los para o webinar, quinto módulo do curso de liderança do projeto Incubadora de Talentos, tema Solucionando Problemas Difíceis, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês das Crianças. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Adriana Cecílio Marco dos Santos, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da UAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, Cíntia, muito obrigada, Alisson, pelo suporte neste dia de hoje. Quero cumprimentar a todos os presentes e inicio fazendo a minha autodescrição em respeito às pessoas com baixa visão ou com deficiência visual. Eu sou uma mulher de cútis branca, estou maquiada, estou com os cabelos lisos, loiros, em um ambiente de escritório. Atrás de mim tem uma estante com livros e eu estou com uma blusa branca. Bem, quero agradecer, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a nossa expositora por ter disponibilizado de forma muito generosa o seu tempo para estar aqui conosco nesta manhã de sábado. Doutora Andréia Vitaliano, que é uma pessoa de grande referência em relação a essas questões ligadas à comunicação, ligada a lidar com esses aspectos de liderança, e hoje ela vai conversar conosco sobre qual é o melhor caminho para lidar com problemas difíceis. Então, quero agradecer muito, doutora Andréia, pela sua presença neste curso, que faz parte de um projeto muito importante dentro da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. O projeto Incubadora de Talentos visa desenvolver novas lideranças para a OAB de São Paulo. Então, nós temos um grupo grande de embaixadores. Hoje acabou sendo um dia um tanto peculiar, porque nós estamos aí às vésperas de um exame da ordem, então muitos pediram para justificar a sua ausência e vão assistir este evento posteriormente, porque ele fica registrado na página da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, e também, posteriormente, ele sobe para o canal da Comissão de Cultura e Eventos e ficará para sempre na história da nossa OAB de São Paulo. Então, quero agradecer muitíssimo à doutora Andréia e agradecer também à Letícia, a nossa embaixadora, que organizou este evento. Vejam a importância e o poder dos membros desta comissão. Foi a Letícia que fez essa pesquisa, porque, como sempre, vou pedir a gentileza, acho que o microfone da Luciane está aberto e está vazando um pouquinho o áudio. Vou pedir a gentileza de fechar. Acho que agora deu certo. Obrigada. Nós sempre pensamos qual é o tema que, de fato, fará a diferença na história dos nossos acadêmicos e acadêmicas de direito. E aí, quando nós encontramos essa temática verdadeiramente valiosa, nós nos debruçamos a pesquisar para procurar uma pessoa que seja extremamente qualificada para falar sobre essa temática. Então, a doutora Andréia até ficou curiosa como ela foi localizada pela Letícia. Doutora Andréia, nós fazemos uma pesquisa, nós nos debruçamos, nós procuramos essa pessoa extremamente qualificada para poder, de fato, contribuir com a história dos nossos acadêmicos e acadêmicas de direito. Então, quero agradecer de todo o coração a Letícia, dizer da minha admiração por ela, pela dedicação e pelo comprometimento que ela tem com a nossa comissão. Ela e os demais membros do conselho que nós desenvolvemos dentro do projeto são acadêmicos que, por certo, já exercem um papel de liderança dentro do próprio projeto Incubadora de Talentos, e, por certo, são referência para os seus colegas nas suas instituições de ensino. Então, obrigada, Letícia, por esse trabalho de qualidade que você
conseguiu contribuir com a nossa comissão, convidando a doutora Andréia, que irá nos brindar com esta fala, com certeza extremamente preciosa para todos nós. Cumprimento também os demais membros que estão conosco hoje, aqui da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica, e o nosso público externo também. Então, de pronto, vou passar a palavra para a Letícia, porque todos estamos muito ansiosos para poder ouvir a doutora Andréia. Então, Letícia, a palavra é sua. Bom dia a todos os participantes do evento de hoje. Eu agradeço a doutora Adriana pelas palavras e pela oportunidade que tem nos dado, né, de organizar eventos como este, e sem dúvida nenhuma, para nosso início, digamos assim, de carreira, é fundamental. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de pele branca, com os cabelos loiros, com mechas, a raiz um pouquinho preta já. Estou vestindo uma blusa azul, estou em um ambiente de escritório, com alguns livros atrás. E eu gostaria de agradecer a presença da doutora Andréia no evento de hoje, agradecer a sua disponibilidade em estar conosco nesta manhã. A doutora Andréia Vitaliano, ela é graduada em filosofia, pós-graduada em psicologia positiva, analista comportamental, escritora e palestrante, treinadora comportamental pelo IFT, gestora com mais de 20 anos de experiência em liderança. Então, é uma oportunidade única para nós, doutora Andréia, e eu passo a palavra à senhora. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a acolhida, fiquei muito contente com o convite, já fiz alguns trabalhos para a OAB, como eu disse a vocês no início, em Alagoas e aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto. Eu também vou fazer minha descrição para aquelas pessoas que não estão me vendo. Sou mais ou menos morena, mais loira do que morena, uso óculos, né? Tenho um sorriso largo. Hoje estou em casa para atender vocês. Deu certo na agenda, né, de casarmos esse horário e que nossa manhã possa ser produtiva. Penso que tenho muito para compartilhar, não apenas teoricamente, mas também com as minhas vivências e experiências nessa jornada aí de mais de 20 anos na liderança. Então, gostaria de agradecer imensamente a doutora Adriana, a Letícia, parabenizar a todos pelo trabalho da incubadora, perfeito. Eu penso que, dessa forma, nós estamos contribuindo para um Brasil melhor, né? Colocando no mercado grandes profissionais, advogados, líderes. Então, eu queria saudar vocês e a decisão do sucesso começa a partir dessa escolha de estarem aqui, né, se capacitando, aprendendo, trocando ideias, co-criando. Então, penso que vai ser uma manhã muito valiosa. Posso começar a apresentação? Vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Como já fui apresentada, né? Sou graduada em filosofia, pós-graduada em psicologia positiva, sou especialista em neurociência comportamental, treinadora comportamental, comunicadora, escritora e palestrante, com mais de 20 anos aí de bagagem, né, no segmento de liderança. Gente, eu já inicio perguntando a todos vocês, a liderança, ela é uma oportunidade ou ela é um desafio? Porque muitos, né, pensam na liderança como um grande desafio. Então, quando eu assumo a gerência de uma grande empresa, quando eu assumo um departamento jurídico, né, para cuidar, isso tudo é um desafio ou é uma grande oportunidade? Então, vamos juntos, né, responder essa questão. Primeiro, que liderar, ela é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. E o que é uma habilidade? Né? Como eu posso entender o que é uma habilidade? Bom, primeiro eu preciso conhecer, então eu preciso ter o conhecimento, depois eu tenho que levar a prática e a repetição, e dessa forma eu desenvolvo a habilidade. E a liderança, ela nos exige grandes competências, né? Competência da comunicação, competência de relacionamentos interpessoais, e tudo isso está dentro dessa habilidade a ser desenvolvida. Então, aqui, vocês hoje, nada mais do que estão absorvendo conhecimento sobre a liderança para depois levar na prática do dia a dia. Então, os meus treinamentos para líderes em grandes corporações sempre me perguntam assim, mas como é que eu faço agora? Né? Acabou o treinamento, agora você pega tudo e leva para a tua vida diariamente.
ouça na essência, pratique o rapport, a cocriação, tudo isso nós vamos trazer aqui para vocês. Então, aprender, absorver o conhecimento, levar à prática e depois ter uma sequência de ações para que nós possamos ter essa habilidade e competências bem desenvolvidas. Então, a liderança, sim, ela é uma grande oportunidade. Nós nos colocamos dentro de grandes desafios, saímos da zona de conforto, mas a liderança, ela é uma grande oportunidade para a carreira de todos vocês. Então, como lidar com problemas difíceis? Esse foi o tema proposto pela doutora Adriana, pela Letícia, né? Afinal de contas, nós, dentro da liderança, nós vamos lidar com problemas todos os dias. Como é que eu lido com isso? É muito desafio. Então, aqui eu elenquei alguns pontos importantes para vocês, assim, quando aparecer um problema, lembrar da Andréa Vitaliano e lembrar desses passinhos aqui, que vão ficar disponíveis para vocês, tá? A Letícia já está com o material e depois ela disponibiliza para vocês. Primeiro passo, quando eu me deparo com um problema difícil, é identificar que problema é esse. Porque muitas vezes eu não tenho a clareza de que o que está acontecendo à minha volta, eu não vou na raiz do problema e eu vivo esse problema superficialmente. Então, eu preciso descobrir aonde está o gargalo, o que é que está acontecendo. Na minha equipe, no meu time, né? O que realmente está acontecendo. Depois, eu vou focar na solução e não no problema. O que a gente vê no mundo corporativo hoje, por essa dificuldade, de repente, não ter essa habilidade bem desenvolvida, não ter as competências necessárias para ser um bom líder, o líder foca no problema e desmotiva todos à sua volta. Então, ele não está solucionando, e sim agigantando aquela situação que está na mão dele para resolver. Porque quando eu tenho um problema, eu tenho que logo partir para a solução. O problema já existe, gente. O problema já está aqui. Eu já identifiquei qual é o problema. Agora, o que é que eu posso fazer para, a partir de hoje, começar a resolver o problema? Mas o problema é muito grande, o problema é enorme. Comece do pequeno ao grande. Então, eu já preciso elencar ações para que esse problema seja resolvido. E aí, quem pode me ajudar nisso? Então, hoje, nós contamos com muitas técnicas, com muitas ferramentas que contribuem muito na liderança. E uma delas é a cocriação. Cocriem. Chama para perto as pessoas que fazem parte do teu time. Vamos fazer uma roda de conversa, vamos dialogar, porque muitas vezes a solução não está na liderança, mas sim no liderado. E através dessa cocriação, eu chego à solução do problema. Então, não tenham vergonha. O líder acha que ele tem que ser o super-herói, né? Ah, eu sou o super-herói, eu resolvo tudo. Então, muitas vezes não é assim que acontece. Aí você posterga um problema e finge que ele não está acontecendo, você não identificou o gargalo, você deixou esse problema crescer, né? Eu costumo sempre trazer a imagem da fogueira, né? Tem um foguinho ali começando, o líder tem que logo lá apagar aquele fogo. Por quê? Se ele deixar, fingir que não está acontecendo nada, o fogo vai consumir e vai queimá-lo também. Então, tem um problema, eu preciso logo identificar qual é, eu preciso já focar, eu preciso resolver isso. Não no problema, na solução. E eu preciso de pessoas para me ajudar. Então, eu tenho que trazer esse time para perto, eu tenho que abrir o meu coração, eu sou líder, mas sou humana. Pessoal, nós estamos vivenciando aqui, dentro da empresa, um grande problema. Nós estamos com esse problema, com aquela situação, e eu preciso de ideias para começar a solucionar esse problema. O que acontece com muitos líderes? Eles se colocam num patamar muito elevado, e aí, aqui em cima, eu olho para baixo, onde estão os meus liderados, e eu me sinto solitário, sou muito sozinha. Então, hoje não. Hoje nós temos a ideia de uma liderança colaborativa. Então, eu trabalho muito a liderança colaborativa, onde o líder e o liderado, eles caminham juntos. Então, eu desço da minha posição de líder, sim, eu me junto aqui, e aí nós vamos co-criar, e é onde vão chegar as ideias, soluções e crescimento para todo o time, empresa, instituição. É assim que deve ser. Penso que nós estamos no século XXI, né? Todos muito bem desenvolvidos, buscando conhecimento, então nós precisamos também saber abrir para a cocriação. E aí as ideias chegam e juntos nós vamos elencar quais recursos nós podemos utilizar frente a esse problema.
Como eu disse, hoje nós temos muitas ferramentas, muitas técnicas à disposição do líder. E aí a gente vai elencar quais recursos eu posso utilizar para solucionar o problema. Não agigantar ele, sim solucionar, tá? E quanto tempo eu vou precisar para resolver isso? Então, eu tenho que ter um bom planejamento, né, de ações, com metas, curtas, média e longo prazo, e ter a ideia de quando é que esse problema vai estar solucionado. Então, até 12 de dezembro, esse problema vai estar solucionado, tudo certo, nós vamos iniciar um ano com uma nova gestão e nova forma, esse problema já vai estar resolvido. Então, sempre tem que ter clareza nesse período. Gente, se eu tenho um problema, eu tenho que partir para a solução e eu tenho que ter uma data limite para que ele seja solucionado. E lembrando que todo problema nos traz um grande aprendizado. Então, na vida nunca se perde, tudo se aprende. O que eu aprendi depois de tudo resolvido com esse problema? Né? O que me trouxe de conhecimento, de experiência, quanto eu cresci frente a essa dor? E isso não é só dentro, gente, de corporações, tá? Então, a gente está imaginando aqui, realmente, a nossa vida dentro de instituições, de corporações, frente a equipes, isso também é em relação à minha vida. Né? Quando eu tenho um grande desafio, quando eu tenho um grande problema, eu tenho que partir para a solução, eu tenho que pedir ajuda para a minha família, para ideias, co-criar com aqueles que estão perto, e depois pensar quanto é que isso me fez crescer. E quanto agora eu posso contribuir com o outro, porque quando eu resolvo um problema, eu me torno especialista naquele assunto, e eu ainda posso multiplicar isso na vida de outras pessoas. Então, o problema identificado, eu vou partir para a solução dentro desse passo a passo. Como eu sou pós-graduada em psicologia positiva, eu não poderia deixar de trazer aqui alguns elementos importantes para a vida do líder, que envolve a psicologia positiva. Eu não sei se vocês conhecem, a psicologia positiva, ela é uma ciência que estuda a felicidade, e ela estuda a produtividade, ela estuda alta performance dentro das relações através das emoções positivas, né? Muito concorrida na Universidade de Harvard, é esse curso de psicologia positiva que muito vem agregando na vida dos líderes. Então, como é que eu posso, diante de um problema, usar todos os recursos da psicologia positiva para que me deem um suporte, para eu passar por esse problema sem cair num estado de depressivo, né? Aquela pessoa que fica só lamuriando. O líder, ele é um exemplo. Então, a pessoa olha para você está lá todo caidinho, todo... Nossa, aquele semblante pesado, o seu corpo fala o tempo todo, né? A comunicação não é só o que eu digo, mas aquilo que eu faço, a minha postura. Então, como que a psicologia positiva pode contribuir hoje muito dentro das corporações e principalmente na vida da liderança? Então, eu trouxe para vocês aqui um vídeo, vou compartilhar agora, um pouquinho sobre a psicologia positiva. Vamos lá, ver juntos. Eu acho que tem microfone aberto aí, se puderem fechar. Luciane, abriu seu microfone novamente. Então, vamos lá. O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que nos mostra que para ter sucesso, deveríamos fazer praticamente tudo ao contrário do que fazemos. A maioria das pessoas pensa assim: quando eu conseguir essa promoção, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu acabar de pagar as prestações do meu carro, eu vou ser feliz. Mas as coisas não funcionam assim. Quando conseguimos o que queríamos, ficamos brevemente felizes, mas logo mudamos o foco para a próxima meta, ou melhor, para o próximo problema. O erro está na fórmula. Achamos que o sucesso traz a felicidade, mas a verdade é que a felicidade traz o sucesso. Isso é algo tão distante da nossa realidade que até os alunos de Harvard, provavelmente a melhor universidade do mundo, tiveram problemas para entender, o que fez com que o curso de Psicologia Positiva se tornasse o curso mais concorrido da história da universidade. Daí nasceu o Jeito Harvard de Ser Feliz, onde o autor Shawn Achor, que diga-se de passagem tem uma das palestras mais visualizadas do TED Talks, mostra os resultados do seu estudo com mais de 1.600 alunos para entender as características que nos levam ao sucesso. E ele passa o livro inteiro provando que felicidade vem antes do sucesso. Nas suas próprias palavras, se conseguirmos que alguém aumente os seus níveis de otimismo, ou aprofunde a sua conexão social, ou aumente a sua felicidade, todos os resultados em negócios e educação melhoram drasticamente.
Foi observando esse padrão de comportamento que uma empresa de seguros chamada MetLife decidiu contratar parte dos seus funcionários com um critério principal, o nível de otimismo que eles apresentavam, mesmo que eles tivessem ido muito mal no teste de aptidão da empresa. No final de um ano, o grupo contratado pelo seu otimismo superou as vendas dos funcionários contratados pelos métodos convencionais em 19% e no final do segundo ano em 57%. É difícil de acreditar, mas Shawn Achor explica. Só podemos prever 25% do sucesso de um funcionário no trabalho pela sua inteligência e suas habilidades técnicas. Os outros 75% são previstos por 3 categorias gerais. O otimismo, que é a crença de que o seu comportamento é importante em frente aos desafios, sua conexão social, que é o quão profundos e amplos são os seus relacionamentos sociais e a maneira como você lida com o estresse. E finalmente, Achor diz o que quase todo estudante adoraria ouvir. As suas notas na faculdade dizem tanto sobre o seu futuro salário quanto jogar um par de dados. Então tá, ser feliz e otimista é o que nos traz sucesso. Agora só falta descobrir como ser assim. Vamos ver as 4 principais lições do livro. Primeiro, podemos moldar como o nosso cérebro enxerga o mundo. O efeito Tetris. Um estudo mostrou que pessoas que jogaram Tetris várias horas por dia durante 3 dias seguidos passaram a enxergar o mundo todo como um grande jogo de Tetris. Elas ficavam imaginando blocos nos seus pensamentos, enxergavam todos os objetos do dia a dia se encaixando, estantes de livro, móveis da sala, carros na estrada e até sonhavam com blocos caindo e sendo organizados. O que isso mostra é que o nosso cérebro pode ser treinado para enxergar o mundo de uma certa forma, seja ela negativa ou positiva. Então você deve criar hábitos positivos que moldem o seu cérebro dessa forma, e eles são muito mais simples do que você imagina. O principal deles é gratidão. Escreva todo dia de manhã 3 coisas pelas quais você é grato. Use 2 minutinhos para mandar uma mensagem ou um e-mail de agradecimento para alguém assim que você chegar no seu escritório. Isso é um hábito utilizado por empresas como Facebook e Microsoft. Além disso, o livro também recomenda meditação e exercícios físicos. Segundo, veja problemas como desafios, não ameaças. O autor chama isso de cair para cima ao invés de cair para baixo. Após cada falha, crise ou catástrofe, 3 coisas podem acontecer. Ou nada muda, ou você fica preso em uma espiral negativa e mais coisas ruins acontecem, ou você volta mais forte do que nunca. Não preciso dizer que o terceiro é o melhor cenário. E a parte boa é que sempre que algo ruim acontece, o seu cérebro cria vários cenários alternativos imaginários, e é aí que você deve assumir o controle. Você tem que escolher acreditar no cenário alternativo que vai te fazer trabalhar mais, ao invés do que vai te fazer desistir. Pensa nesse exemplo. Antes da fama, os Beatles fizeram uma audição com a gravadora Decca e foram recusados, com alguma desculpa sobre guitarra elétrica estar saindo de moda e até que eles não tinham nenhum futuro na música. Como bem sabemos, eles não desistiram, e 3 meses depois foram contratados por outra gravadora. O resto é história. Como o próprio Achor diz, eu não me importo nem um pouco se o copo está meio vazio ou meio cheio, desde que eu possa enchê-lo. Terceiro, não abandone os amigos, não pare de socializar. Qual a primeira coisa que fazemos quando estamos atolados de trabalho? Abandonamos totalmente a nossa vida social para dedicar o máximo de tempo a esse trabalho. Novamente, errado. O que Shawn Achor viu na sua pesquisa foi que os estudantes que praticamente moravam na biblioteca e comiam nos seus quartos para que pudessem usar todo o seu tempo para estudar não eram os que tinham o melhor desempenho. Eles eram que entravam em colapso nervoso, desistiam e acabavam pedindo transferência para outra universidade. O melhor jeito de sobreviver ao estresse e à sobrecarga de trabalho é justamente o oposto disso. Devemos aumentar o investimento nas conexões sociais. Quanto mais trabalho, mais precisamos de amigos. Mas e o que nos impede de pôr tudo isso em prática? Basicamente, é a falta daquele impulso inicial, que faz a gente levantar a bunda do sofá e fazer o que sabemos que temos que fazer. É aí que entra a 4ª lição, a regra dos 20 segundos. Se você conseguir tornar um hábito positivo de 3 a 20 segundos mais fácil de começar, sua probabilidade de fazê-lo de fato aumenta drasticamente. E o mesmo funciona para os hábitos negativos. Tá assistindo televisão demais? Simplesmente tire as pilhas do controle remoto, criando um atraso de 20 segundos no seu impulso de ver TV. Isso certamente vai diminuir o tempo que você gasta nesse hábito negativo. No livro, Shawn Achor conta que dormia com as roupas da academia e com o tênis do lado da cama, para garantir que iria direto se exercitar assim que acordasse. Então, vamos fazer um resumo de tudo isso. 1. Felicidade antes do sucesso. 2. Treine o seu cérebro para ser otimista. 3. Gratidão. Muita gratidão. 4. Caia para cima e não desista. 5. Fortaleça suas conexões sociais. E 6.
Para pôr tudo isso em prática, use a regra dos 20 segundos. Ok? Então, muito obrigado por assistir até o fim. Eu acho que esse vídeo, ele traz muitos elementos, né? Ah, mas o que isso tem a ver com solucionando problemas difíceis? Tudo a ver. Primeiro, diante de uma dificuldade, eu preciso aumentar a minha positividade e evitar desculpas derrotistas. Então, na vida do líder, momentos difíceis vão aparecer frequentemente, mas a liderança tem que se manter positiva. Então, os recursos da psicologia positiva, ela nos ajuda muito frente a demandas difíceis, frente a levar o time para alta performance. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o melhor que existe nas pessoas, que são as emoções positivas. Quando a liderança se desmotiva e entra num colapso nervoso e começa a focar mais no derrotismo do que no positivismo, o que acontece com aquela equipe? Ela também se desmotiva e aí eu perco o controle. Então, o líder não pode perder o controle, ele tem que estar sempre bem, em equilíbrio, para que o seu time também esteja conectado com ele dentro dessa energia, dessa positividade, sempre em busca de solucionar problemas e não focando em problemas, se derrotando, somando fracassos, resultados negativos, tá? Outra coisa importante na vida da liderança, em meio a grandes desafios, é aumentar o poder da resiliência. Quanto que a gente já ouviu falar isso? Resiliência hoje está aí para todo mundo. Você entra lá no Instagram da Andréa Vitaliano, né? Tem muita coisa sobre resiliência. Claro que sim, porque nós temos que ser resilientes. Então, isso é uma característica que tem que ser absorvida na vida do líder. Quanto nós vivemos e tivemos que colocar em prática a nossa resiliência nesse tempo de pandemia. Ainda ontem, numa roda de conversa, no final do dia, a gente estava conversando. Nós não estávamos preparados. Esse foi um grande problema que nós tivemos que enfrentar. E nós enfrentamos. Hoje nós estamos praticamente saindo dessa situação pandêmica mais fortes do que éramos antes. Né? Nós avançamos no mundo online. Hoje, olha, antigamente, para eu dar uma palestra dessa para vocês, eu teria que estar indo aí em São Paulo, sim ou não? Esse recurso ele não era utilizado. Hoje a gente fala com o mundo todo através, né, do online. Então, é muito importante que nós, frente a problemas difíceis, nós precisamos manter a nossa resiliência. Vai doer, doeu muito, né? Esse tempo de pandemia, nós tivemos que nos isolar, deixamos as nossas famílias, deixamos de ir para a nossa universidade, mas nós aprendemos e utilizamos recursos que antigamente a gente não utilizava. Você quer exemplo maior para essa palestra do que esse momento que nós vivemos? E demos conta de passar por ele, né? Solucionamos problemas difíceis e conseguimos, olha, saímos com experiência, saímos fortalecidos, mais conectados do que nunca, porque hoje eu tenho a oportunidade de ver a doutora Adriana, eu tenho a oportunidade de falar com a Letícia, aqui da minha casa, da onde eu estou. Então, gente, problemas sempre existirão, existem e vão continuar. E eu tenho que sempre estar focada na solução. E a comunicação? Aí chegou a minha praia, né? Eu tenho um curso online sobre comunicação, chama Comunicador Confiante. Hoje eu tenho mais de 10 mil alunos esparramados aí por esse Brasilzão. Agora nós estamos anunciando nosso curso lá em Portugal. E foi uma forma também de expandir o meu trabalho nesse tempo pandêmico. Por quê? Porque as pessoas travam, elas não conseguem se comunicar. E isso é muito importante na vida do líder. O líder precisa ter uma comunicação clara, ele precisa ter uma comunicação leve, ele tem que se expor bem nos momentos de reunião, porque a comunicação não é aquilo que você fala, mas é aquilo que o outro entende. E muitas vezes eu tenho essa dificuldade. Então, essa é uma competência essencial na vida de um líder e de qualquer pessoa que queira atingir a alta performance. Eu preciso me expressar, eu preciso estar aberta a essa comunicação, eu preciso saber ouvir, né? Preciso estar aberta a diálogo, preciso cocriar, eu preciso atingir grandes resultados. E a comunicação hoje é algo assim indispensável. Então, dentro das histórias de tantos alunos, eu posso ver como é que a vida era antes e depois dessa habilidade desenvolvida. Então, a comunicação, gente, quanto mais clara possível, melhor.
né? Eu evito problemas, porque muitas vezes o líder também é o causador de problemas, porque ele quer passar algo, o time não entende, e aí volta a bomba para ele, e aí ele tem que resolver um problema que ele mesmo criou. Então, realmente, eu preciso ter essa habilidade muito bem desenvolvida, né? O líder que não se comunica, ele é tido como líder arrogante. Ah, mas eu não sou arrogante, Andréia, é que eu tenho timidez. Mas a pessoa que te olha, ela não sabe. E como você está sempre introspecto, sempre quietinho no seu cantinho, sem se manifestar nas suas reuniões, com dificuldade de comunicação com a sua equipe, você é julgado como um arrogante. Ah, subiu muito, é na cabeça dele, não se comunica, nem bom dia, né? Nem um bom dia. Tem líder que tem dificuldade de entrar na empresa e dizer um bom dia para todos ali em volta, para sua equipe, porque tem dificuldade na comunicação. Então, a comunicação hoje, gente, ela é uma ferramenta indispensável na vida do líder, e especialmente para solucionar problemas, e não causá-los, isso que é o mais importante. E aí, nós entramos também na parte de revisão de metas, objetivos. Gente, vamos lá, vocês revisam as metas diariamente de vocês? Ah, não tem tempo disso não. Tá ok, mas uma vez por semana? Você tem escrito o que é que você quer viver essa semana? O que você quer atingir? Né? Qual nota você quer tirar? Onde você está indo? Você tem que ter claro. Então, eu tenho que ter as minhas metas e eu tenho que mensurar. Mensurou a meta, algo deu errado? Volta. Isso não é sinal de fraqueza, mudar o rumo das coisas. Isso é sinal de, olha, eu vou para um caminho alternativo. Isso é sinal de sabedoria. Então, o líder tem que fazer essa revisão de metas. Metas de vida, meta de equipe, meta empresarial. Metas, elas têm que fazer parte da nossa vida. Ah, eu não gosto dessa coisa de meta, não. Não é para mim, é para todos nós. Quem quer atingir a alta performance, quem quer sair do lugar que está, precisa ter claramente as suas metas definidas, anotadas, mensuradas, e quando a coisa não estiver indo tão bem, muda tudo. Seja franco com a tua equipe, com você, nós vamos mudar a rota, porque esse caminho aqui não está legal. Então, nós vamos dar uma mudada em toda a estratégia para que a gente possa atingir os nossos objetivos no final desse ano, no final do ano que vem, mas tem que ser claro. Então, procurem revisar as metas sempre que possível e sejam bem tranquilos para mudar de rumo quando as coisas não estiverem indo bem. Isso é sinal de humildade, né? Dentro da psicologia positiva, a gente trabalha forças e virtudes de caráter. E a humildade é uma delas, né? Muito pouco utilizada no Brasil, por quê? Porque a gente tem um conceito errôneo sobre o que é ser humilde. Então, a gente não usa muito a humildade. E é uma força do nosso caráter, né, que eu preciso usar. Porque se eu não for humilde para reconhecer que meus resultados não estão bons, que o caminho que eu estou pegando não está assertivo, eu não consigo mudar e meus resultados no final não serão bons resultados. E isso volta para mim como algo muito negativo. Então, a humildade também é um recurso na vida do líder, né? É uma força e virtude de caráter que eu preciso ter. Se eu não tenho, eu começo a ter a partir de hoje, porque eu lembrei que eu tenho que ser humilde, né, para reconhecer as minhas falhas. E outra coisa importante na vida do líder, incentivo à criatividade e inovação sempre. Então, o líder é aquele que puxa. O líder vai tolher, né, um talento, ele tem um talento na equipe dele lá, que é uma pessoa que se destaca. Ah, mas e se ele crescer mais do que eu? Isso não pode existir na vida do líder. Quanto mais eu potencializo o talento do outro, mais eu estou crescendo como líder e pessoa, né? Então, eu tenho que ajudar, e essa inovação, essa abertura, né, e incentivo à inovação é um grande passo na vida do líder, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui, né, na incubadora. Vocês estão incentivando, promovendo encontros para que todos possam crescer. Então, quem tiver acesso aqui aos nossos encontros, estão tendo a oportunidade de crescimento. Então, nós estamos abertos, pessoal. Podem trazer ideias, temas, né? Nós vamos entrar aí no ano de 2022 daqui a pouco. O que é que nós vamos trabalhar? Então, isso é incentivo à criatividade e crescimento na vida do líder e do liderado. Então, eu tenho que pautar a minha vida dentro dos incentivos, porque eu tenho que incentivar o crescimento das pessoas, incentivando-as, eu também estou crescendo. E, muito importante agora, já partindo aí para finalizar a minha apresentação, é o reconhecimento.
Reconhecimento e validação de tudo que deu certo é nobreza na vida do líder. Então, eu preciso reconhecer. A doutora Adriana fez muito bem isso no começo, né, doutora? Com a Letícia. Isso tem que fazer parte da nossa vida diariamente, porque eu validando, eu também estou potencializando o melhor que tem naquela pessoa, e com isso ela está crescendo. Mas, para isso, eu também tenho que ser humilde, porque senão nem isso eu consigo, né? Eu não consigo validar alguém se eu tiver um pensamento de arrogância, Então, não. Olha, eu preciso usar a minha virtude da humildade para reconhecer um ato nobre do outro. Então, validação, reconhecimento tem que fazer parte da vida do líder. Quando um problema difícil for solucionado, atingimos a nossa meta, reconheça, elogie, valide. Isso é muito importante. Então, esses foram os pontos que eu quis trazer para vocês, né? Dentro das expectativas que a Letícia me expôs, para que nós possamos, sim, reconhecer o problema, mas focar e termos recursos para a solução. Todo problema nos faz crescer. Eu tenho mais de 20 anos na liderança e a cada problema superado foi um passinho, um crescimento. Então, eu tenho certeza que cada líder que se colocar numa postura de enfrentamento e solução vai crescer muito também dentro da sua posição de liderança. Então, quero aqui agradecer, né? Deixar para vocês o meu Instagram, Andrea Vitaliano Trainer. Lá tem muitas coisas, muitos vídeos, muito conteúdo, né? Tem também ali um canal direto para quem quiser falar comigo depois. E gostaria agora de que vocês pudessem validar o que é que foi viver esse momento, tirar essa manhã de sábado, ouvir essas palavras, o que foi para vocês, né? Esse conteúdo, essa experiência. De 0 a 10, vocês podem dar uma nota aí, sem sombra de dúvidas, à vontade. E aqui já deixo toda a minha gratidão e estou aberta aí para novas oportunidades e trocas, conexões. Muito obrigada. Gratidão, doutora. Eu que agradeço imensamente. Estava aqui ouvindo e mandei uma mensagem lá para o grupo dos nossos conselheiros, falando, gente, estou tomando vários tapas com essa palestra. Porque, assim, como líder, é um espaço desafiador, né? É a primeira vez que eu exerço essa função de estar na presidência de uma comissão, uma comissão complexa, uma comissão grande, é uma das maiores comissões da OAB de São Paulo, porque é a única comissão que, de fato, é ampla. Todas as demais comissões, elas realizam um trabalho muito específico. Então, por exemplo, a Comissão de Direito Constitucional, ela é voltada para os advogados que são mais afetos à área de direito constitucional. Então, é um grupo dentro da OAB, só de profissionais formados, enfim. Em relação aos acadêmicos, são todos os acadêmicos de direito de todo o estado de São Paulo, porque a nossa comissão é a comissão da seccional. Em muitos dos nossos eventos, principalmente no início da pandemia, em que as pessoas de fato estavam ainda em quarentena, os nossos eventos alcançavam aí o Brasil inteiro, nós recebíamos pessoas de todos os estados do Brasil e tal. E aí eu estou, assim, num momento um pouco de crise existencial, porque mudou muito essa configuração. Agora que as pessoas estão retornando, né, muito às atividades presenciais, acabou afetando um pouco essa questão do público. E aí tem sido um certo baque para mim. Eu sempre fico pensando, mas, gente, será que eu estou pecando? Será que eu não consigo motivar as pessoas? Cadê o pessoal? O que eu estou fazendo de errado e tal? E aí, o primeiro tapa que eu tomei foi, eu estou focando no problema, né? Vamos ver, né? Embora eu tenha convocado uma reunião e, assim, com muita alegria, foi uma reunião muito gostosa, poder ouvir os acadêmicos e tudo mais, que foi de onde nós tiramos a ideia do conselho. Então, estamos trabalhando todos juntos, o trabalho está fluindo. Eu, felizmente, assim, tenho muito orgulho do time que nós temos na comissão. Eu sei que muitos não estão aqui por alguns problemas pessoais, outros por compromissos, de fato, da faculdade e tudo mais, mas o grupo é um grupo muito comprometido. E as pessoas, por vezes, não conseguem estar presentes na hora do evento, mas assistem depois, comentam, e a gente confia na qualidade do trabalho que nós estamos entregando e que é um trabalho que vai ficar marcado na história da OAB de São Paulo, um trabalho de muito diferenciado, porque, em regra,
nos eventos, as pessoas se valem do caderno de palestrantes da OAB, que é um caderno de excelente qualidade, dos colegas que compõem a gestão e se dispõem a palestrar. Mas aí, o que acontece? Uma comissão convida fulano para falar sobre um tema, outra... Então, acaba ficando muito parecido, é sempre a mesma pessoa falando em vários lugares diferentes e tal. E nós, não desprestigiando, obviamente, os nossos colegas que são palestrantes da Comissão de Cultura e Eventos, mas como nós organizamos os nossos eventos, a gente sempre organiza dessa forma, a gente sempre procura esse tema e a gente vai atrás de pessoas externas, assim, né, e a gente conseguiu, os eventos da CAD, nós temos um perfil de qualidade, de entrega do conteúdo muito diferenciado, e é uma coisa que vai ficar na história da OAB de São Paulo. Esse evento fica na página da CAD, depois vai ficar na página do Cultura e Eventos, muitos colegas vão ter acesso, vai ficar ad eterno aí na história da OAB. Então, quero agradecer muito a doutora Andréia por essa exposição tão rica, né? Acho que tive vários insights muito importantes. Acho que para os nossos acadêmicos que já estão, de fato, exercendo um papel de liderança, todos os nossos embaixadores, eles fazem o papel de representar a OAB dentro da sua instituição de ensino. Então, eles encaminham convites, por exemplo, para a palestra de hoje, convidando os colegas para que estejam conosco, eles comunicam o coordenador do curso sobre as atividades da CAD, coisas nesse sentido. Então, já é um papel de referência, já é um papel de liderança. E eu sinto, às vezes, também as falas deles nesse sentido, poxa, convido, o pessoal não se interessa e tal, não sei o quê. Então, conseguir lidar com isso, com esse pensamento positivo, como a doutora trouxe, isso é muito precioso, né? Conseguir se manter nessa posição de não se abraçar, não abraçar o problema, né? Tentar encontrar um caminho positivo para superar essas dificuldades que se colocam no caminho. Isso eu achei muito, muito valioso. Quero agradecer imensamente aqui pelo aprendizado compartilhado. E aí, vou, então, passar a palavra para a Letícia, ela levantou a mão para fazer uma pergunta, então, por favor, Letícia, a palavra é sua. Bem, eu gostaria de saber, assim, sobre incentivar a resiliência, né? A doutora nos disse que precisamos incentivar a resiliência, mas para algumas pessoas parece ser mais difícil, né? Então, eu gostaria de perguntar por onde começar, né? Há uma receita, né, digamos assim, entre aspas, né, para treinar a nossa mente para que sejamos resilientes, ou isso é uma característica nata? E de 0 a 10 foi 1000 a apresentação de Muito hoje. obrigada. Então, vou responder a sua pergunta, Letícia. Na verdade, não existe receita de bolo, e sim treinamento. Então, quando a gente pensa em resiliência, ou qualquer habilidade, competência que nós precisamos desenvolver, nós precisamos treinar. Então, muitas vezes, a falta de resiliência, faltam hábitos positivos, né? Então, eu trago a imagem do bambu. Ele enverga, 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 mas na hora que você solta, ele volta. Então, isso é a imagem de uma pessoa resiliente, né? Eu posso estar com aquele problema enorme, mas se eu tiver uma mente treinada para olhar o positivo e saber que esse problema ele não é constante, ele vai passar, então sim, eu aumento o meu grau de resiliência. Então não tem milagre, não tem receita de bolo, e sim treinamento. Isso tem como nós desenvolvermos, né? Por isso que hoje eu falo assim, gente, quem tiver oportunidade, façam treinamentos de liderança. Por quê? Porque nós vamos ter o conhecimento de como é que eu desenvolvo essas competências, que são competências, olha, mas como você falou, é inato, né? Vem comigo, eu já nasci assim. Muitas pessoas, sim, trazem isso na herança, no seu perfil, através da sua história genética, isso já é comprovado cientificamente, né? 50% do que somos, nós trazemos da nossa genética, da história familiar, só que 50%, 10% é o nosso ambiente e 40% ainda posso decidir. Então, quer dizer, eu tomo para mim aquilo que eu preciso para hoje.
né? Mudando em 40%, eu também influencio esse ambiente, os 10%, eu tenho 50% na minha mão para fazer, para me tornar a pessoa que eu gostaria de ser. E o contrário também é verdadeiro. Como eu trago na minha genética 50%, eu posso trazer uma história aí negativa, né? Pesada, porque vai saber o que passaram lá os meus antepassados, trazendo um pouco agora de constelação sistêmica familiar, que a gente entende, né, esse mundo familiar, como é que eu trago isso na minha herança. Mas, para cada um de vocês que estão nos ouvindo aqui, essa pergunta foi muito oportuna. Tudo é questão de treinamento. Primeiro eu decido, depois eu treino e me torno uma pessoa diferente, colocando hábitos diferentes na minha vida. E hábitos, eu estou dizendo, pensamentos. Então, se eu penso de um jeito que eu sou fragilizada, que eu não consigo, que eu não posso, eu já estou acionando lá o meu derrotismo, a minha forma de pensar negativa. Então, o primeiro treinamento que eu tenho que fazer é dominar essa voz negativa interior e começar a falar, isso vai passar, eu vou dar conta, eu tenho todos os recursos internos possíveis, eu vou conseguir, e eu já estou treinando a minha mente a ser resiliente, a pensar diferente. E daqui a pouco eu tenho um mindset positivo aí, e a hora que a tempestade vem, eu consigo ficar firme, porque eu já desenvolvi essa característica. Então, já me tornei uma pessoa resiliente. Então, são competências, é treinamento. E agora, aproveitando o gancho, doutora, nas suas palavras também, eu penso que esse trabalho é excepcional e tudo que a gente lança, a gente tem que saber que sementes estão sendo lançadas sim. Então, não se preocupe se não está atingindo ainda o número que você gostaria, que isso pode ser uma meta futura. As pessoas não estão habituadas com o mundo online, daqui a pouco elas já vão pensar diferente e o que você está plantando hoje, com certeza vai florescer, que o florescimento é algo que a gente trabalha muito na psicologia positiva. Nada é assim, de um momento para o outro. Tudo é um plantio e daqui a pouco o florescimento, e aí você vai ver esse trabalho grandemente reconhecido. Eu penso que é um trabalho excepcional e muito bom para a vida de todos os envolvidos. Parabéns, viu, doutora? Muito obrigada, muito obrigada. Eu tenho muito carinho por esse projeto, muita confiança. Eu fico pensando assim, se desse grupo enorme nós temos aqui 10, 15 pessoas que estão extremamente comprometidas e que estão aproveitando plenamente todos esses conhecimentos que estão sendo partilhados. Até na reunião eu falei isso, são poucos lugares no topo, né? A diretoria da OAB tem 5 vagas só. Né? Então, assim, se você quer ser uma pessoa que se destaca, você vai estar dentro de um grupo muito pequeno, entre aquelas pessoas que, de fato, investem em si mesmo, acreditam no seu potencial e que, portanto, estão aqui investindo em si, apostando na sua capacidade de desenvolvimento e aprimoramento. Então, às vezes, né, dá aquela, poxa, por que a pessoa não está aproveitando e tal? Mas eu fico pensando, as pessoas certas, né, talvez, né, estão aproveitando da melhor maneira, né? Os destinatários, essas pessoas que lá adiante, de fato, já estão trilhando e olhando para a sua vida já com essas metas mais dirigidas, mais direcionadas, sabem onde querem chegar, essas pessoas estão conseguindo aproveitar. Então, acho que a nossa missão está sendo cumprida. Aí eu consigo aquecer meu coração quando eu escuto essas pessoas que estão aqui nessa sala, no grupo, muitas pessoas muito comprometidas e tal. Então, eu fico pensando, tá dando certo, tá dando certo. Às vezes não é quantidade, às vezes é qualidade. Então, assim, quero agradecer muito a sua fala e essa motivação que para mim faz toda a diferença. O João levantou a mão, mas só que antes de passar a palavra para o João, eu queria só encaminhar a pergunta do Itinei, porque ele não conseguiu abrir o microfone, embora eu acho que a doutora tenha comentado mais ou menos o que ele perguntou. Ele falou, como podemos colocar tudo isso que a doutora falou em prática? Como podemos atingir a positividade ante sucessivas derrotas? Aí acho que entra um pouco nessa coisa de mudar o mindset que a doutora acabou de falar. Mas se quiser fazer mais algum comentário a respeito da pergunta dele, fique à vontade. Aí já passa a palavra para o João. Hoje nós temos, dentro da psicologia positiva, intervenções, né? Então, como é que eu levo tudo isso para a vida e me torno uma pessoa positiva? Existe a balança emocional. Então, as emoções positivas e negativas. No meu dia a dia,
quais as emoções eu mais sentidas por mim, que eu mais sinto? São negativas ou são positivas? Então, a primeira situação que você tem que analisar para você mudar a forma de pensar é se você sente mais emoções negativas ou positivas. Ah, eu sinto mais negativas. Então, você vai mudar agora, a cada emoção negativa sentida, você vai puxar 3 emoções positivas. Mas como? Através da gratidão, né? A gratidão é algo que eleva muito as nossas emoções positivas. Através de ouvir uma boa música, uma música que eu goste, tudo é treino. Então, por exemplo, eu saio de casa para o trabalho, eu já coloco ali, todo dia você levanta muito bem? Eu sou muito positiva, porque eu treinei para ser assim. Não, nem todo dia eu levanto muito bem, mas eu já sei o que é que eu devo usar para virar a chave. Então, eu vou lá, coloco a música que eu gosto, já saio cantarolando. Por quê? Porque a música também altera as suas emoções. Então, a gente tem como alterar as nossas emoções, nos tornarmos pessoas mais positivas. E o que acontece quando eu me torno uma pessoa mais positiva? Eu uso mais as emoções positivas do que negativas. Eu passo a compreender melhor as coisas, a minha parte intelectual ela é ampliada, isso, gente, comprovado cientificamente. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês não é balela, não. Comprovado cientificamente que pessoas positivas, elas abrem a intelectualidade, elas compreendem melhor, elas têm insights. Então, os insights vão chegando porque essa pessoa está aberta para que isso aconteça. Nós conseguimos ver soluções e não problemas. Então, o problema está aqui, eu já entendi. Só que eu já estou o outro lado olhando para a solução. Mas tudo isso começa do pequeno ao grande. Então, uma forma aí de você começar hoje, analise. Você sente mais emoções positivas ou negativas? Se você sente mais emoções negativas, comece então a elevar as suas emoções positivas. Dê mais risada, encontre mais com amigos, esteja conectada com pessoas, tudo aquilo que passou no videozinho que vai ficar aí com vocês. Use a balança emocional, sempre que possível, se perceba, né? A gente precisa usar o autoconhecimento, se perceba, porque senão eu entro naquela rotina cega, nem sei o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, eu vou que eu vou. Não, eu preciso me perceber e aí mudar a chave. Use música, faça exercícios físicos e isso vai mudando o seu estado interno, seu estado mental e emocional. E daqui a pouco você se torna uma pessoa positiva. Nossa, é muito fácil. Não, é treino. Então, lembra que a gente fala, né? 21 dias na academia para você adquirir o hábito. Tá, é a mesma coisa com a nossa mente. 21 dias treinando as emoções positivas para você começar a ser uma pessoa positiva e olhar para as soluções e não tanto para os problemas. Então, comece assim, depois você me conta se deu resultado, tá? Sensacional, muito obrigada, doutora Andréia. Tem uma pergunta do Marcos, eu vou passar primeiro a palavra para o João, depois nós encaminhamos a pergunta do Marcos também. Por favor, João, a palavra é sua. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, doutora Andréia. A minha pergunta tem a ver com uma parte do seu slide, em que você fala de cocrie, né, para fazer cocriações, trabalhar em conjunto, né? E eu tenho muita dificuldade em trabalhar em conjunto. Eu sou uma pessoa muito introvertida, eu gosto de colocar o fone de ouvido e ficar lá escrevendo, e, sabe, ficar no meu mundo trancado lá, e eu acho que eu trabalho melhor assim. Então, eu tenho muita dificuldade em trabalhar junto, em delegar tarefas. E eu odeio pegar um trabalho que está pela metade que alguém fez e a pessoa falar, termina. Eu acho muito ruim isso. Eu gosto de pôr a mão na massa e ir embora sozinho. E eu sinto que isso é ruim, né? Porque a gente perde muito tempo, acaba perdendo muito tempo. E tem coisas que não tem como a gente ficar perdendo tempo, né? Coisas simples a gente precisa dividir, precisa delegar, precisa conseguir trabalhar em grupo. Eu até fiz esses testes, né, que tem na internet aí, não são muito sérios, né? De personalidade, deu lá que eu tenho tendência a ter 93% de toque. E eu dei muita risada, assim, com a descrição que deu lá, porque, assim, é minha cara a descrição do textinho lá que saiu. Eu achei muito legal, dei muita risada. Então, a minha dúvida é essa, né? Como conseguir trabalhar mais em conjunto, em grupo, delegar mais, ser um pouco menos introvertido, apesar de ser uma questão de personalidade, né? Personalidade tem a ver com a nossa genética, não muda, né? A gente consegue trabalhar ela, mas não consegue alterar, né? A nossa essência.
Então, é essa a minha pergunta. Então, vamos lá, João. Muito bacana a sua exposição, a sua abertura também, reconhecimento. Isso é o primeiro passo para a mudança, viu? Então, quero honrar você por isso, porque você teve a coragem de se expor aqui. Bom, primeiro, hoje, nós temos muitos recursos, tá? Então, você disse aí, vem da minha genética. Provavelmente venha, mas lembra do que eu falei, 50% vem da sua genética, 50% é você que escolhe, né? Então, você tem como desenvolver competências. Hoje, a gente tem uma ferramenta que faz análise do seu perfil comportamental, tá? Ela se chama Assessment, então ela te dá exatamente o seu perfil. Como analista comportamental, através da sua fala, eu já vou dizer a você que você tem um perfil analítico. E as pessoas analíticas, elas tendem a querer trabalhar sozinha, porque elas são minuciosas, elas são processos, e não são pessoas, certo? Só que, dentro disso, eu tenho a roda das competências para ser desenvolvida na minha vida de líder. Então, eu tenho que desenvolver relacionamentos interpessoais, eu tenho que desenvolver a comunicação, isso é possível. Então, o que eu aconselho você? Agora é um aconselhamento mesmo. Procure um bom profissional, tá? Para desenvolver as suas competências, porque nós temos técnicas e ferramentas que vão levar você de um estado, né? O João que gosta de trabalhar sozinho. Esse vai ser sempre o seu perfil principal, que é um analista, e isso não é ruim, é um perfil profissional. Então, hoje, o que acontece em grandes corporações? Nós aplicamos esses testes em recrutamento e seleção para posicionarmos bem aqueles contratados. Então, se eu preciso de uma pessoa num jurídico que vai trabalhar com processos, com acariações, eu vou contratar um analista. Se eu preciso colocar uma pessoa para levar um time, não, vou colocar um comunicador. Então, são perfis que se encaixam muito bem dentro das corporações em determinados departamentos. Mas isso não quer dizer que você não pode desenvolver o seu perfil, né, suas competências para se tornar um grande líder. Isso tem como, isso tem jeito. Essa habilidade qualquer pessoa pode desenvolver, mas você precisa participar aí de um processo de mentoria, de coaching, tá? De repente, em grupo mesmo, né? Para você desenvolver a sua roda das competências de liderança. É possível, fique tranquilo, não se julgue menos por isso. Muito pelo contrário, o analista, ele é muito bem-vindo no mundo corporativo, tá? É uma pessoa extremamente competente, que as empresas buscam muito e geralmente deixam na mão aí do analista grandes processos, né? Porque sabe que na mão deles a coisa vai sair bem feita, tá bom? Então, não se preocupe, isso tem jeito, é só desenvolver competências aí de liderança, relacionamento interpessoal, cocriação, por exemplo. Você só vai conseguir cocriar a partir do momento que você conseguir se relacionar. Então, não adianta você querer cocriar se você não se relaciona. Então, primeiro eu preciso desenvolver a sua competência em relacionamentos interpessoais, entendeu? Mas, assim, um bom treinador comportamental dá jeito, viu? Fica tranquilo que isso tem jeito e se valorize muito, se reconhece. Essa é a sua habilidade, o seu carro-chefe, né? Todos nós temos as nossas habilidades, nossos carro-chefes, e você tem a habilidade de ser um grande analista, não se preocupe. Mas tente desenvolver as competências, porque se você assumir um cargo de liderança, você vai precisar, né, trabalhar com equipe. Mas tranquilo, dá para desenvolver numa boa, tá? Fica sossegado. Muito obrigada. Legal, obrigado. Desculpa, pode falar, João. Não, só queria agradecer mesmo. E realmente, no escritório que eu trabalho, os chefes até falam, né, que eu sou extremamente técnico. Eu sento lá, abro a lei, leio e vou atrás de jurisprudência e vou embora. Não gosto de qualquer coisa, não. Exatamente. Você viu? É tranquilo, é seu perfil. Se valorize, viu? Você tem muito valor no mercado, tá? Isso aí, com certeza. Obrigada, professora Andréa. Agora eu vou encaminhar uma pergunta do Marcos, que ele também está com a internet um pouco oscilante. Ele diz o seguinte: durante a pandemia, vimos ressaltada a necessidade de uma atenção com os liderados, seja no campo do trabalho, na vida acadêmica, na religião. Um acolhimento, uma empatia substantiva. Por outro lado, enfrentamos um contexto da sociedade do desempenho. Como o líder deve se portar para acolher os liderados, mas antes motivando-os a reconhecerem seus desafios?
Como chama mesmo, doutora, essa pessoa? É o Desculpa. Marcos Vinícius. Marcos, muito obrigada por sua pergunta, tá? Muito eloquente. Bom, nós vimos grandes desafios aí na vida da liderança na pandemia, porque nós não podíamos estar juntos, e sim no online de forma diferente. Mas isso não impediu, né, que a liderança continuasse co-criando através do mundo online. Por exemplo, eu lidero hoje, na empresa onde eu atuo como gestora, mais de 110 colaboradores, e nem por isso eu me apartei deles. Eu continuei com processos de acompanhamento através de reuniões aqui no Zoom, com temas específicos. Então, o líder ele tem que saber exatamente o que sua equipe precisa naquele momento. Para você motivar, você tem que reconhecer o que é que está acontecendo na minha equipe agora. Estão apáticos, estão quietos, estão encolhidos, estão com medo. E aí você leva, claro, a gente precisa levar conhecimento. Então, todo líder, ele tem que ter nas suas mãos, né, o conhecimento claro do que está acontecendo com a tua equipe e levar conteúdos. Então, eu tenho que estar muito bem preparado, pessoal, porque, olha, se eu vejo que caiu a empatia, o povo nem conversa, eles não se sentem mais próximos, tal, eu preciso reunir o pessoal, fazer uma reunião sobre empatia, falar o que é empatia, promover, né, dinâmicas de empatia, mesmo aqui através do online. E a gente usa muito na psicologia positiva a intervenção do poder do elogio, tá? Então, o poder do elogio hoje, a gente chama poder, por quê? Porque ele realmente é poderoso. Então, muitas vezes, para motivar a equipe, eu preciso apenas reconhecer aquilo que eles fazem bem feito. E, geralmente, isso não acontece, porque nós temos uma mente voltada para o negativismo. Isso nós já trouxemos, tá, pessoal? Então, se você liga a televisão, você tem notícias ruins, se você entra na internet, muito poucas são as notícias boas. Então, isso já faz parte da gente. E aí, o que eu faço? Multiplico esse negativismo na equipe. Pô, você errou de novo. Você não viu sua falha aqui, você viu sua falha ali. Então, muito poucos líderes usam o poder do elogio com a tua equipe. E o poder do elogio nada mais é do que potencializar aquilo que a pessoa tem de melhor. Então, na usina que eu atuo como treinadora comportamental, o CEO disse assim, André tem um poder mágico de tirar o melhor da gente. É porque realmente eu olho para o melhor que tem na pessoa. Então, jamais eu vou dizer para você, olha, você é ruim nisso, nisso e nisso. Não. Primeiro eu vou descobrir o que você faz bem feito. E aí, esses pontos negativos, quando você eleva os positivos, eles minimizam. Então, eu estou fazendo você crescer dentro das competências que você já tem. E esses negativos que você ainda não tem, o que acontece com eles? Se eu precisar deles, eu vou desenvolver essa competência, senão você nem precisa olhar para isso. Nós não precisamos ser 100% bons em tudo. E sim, temos que ser bons naquilo que a gente faz bem feito. Então, se eu sou uma comunicadora, eu tenho que me comunicar de forma assertiva cada vez mais, estar sempre em ascendência. Ah, não me comunico. Preciso desenvolver a comunicação? Sim, preciso. Vou me tornar uma comunicadora? Talvez não. Não vou precisar me tornar um palestrante, uma comunicadora, não. Mas vou usar a comunicação para motivar a minha equipe de forma assertiva, sem precisar de sofrimento. Então, eu não gosto de trabalhar com essa causa sofrida, né? Não precisa ser no sofrimento, pode ser na alegria, na felicidade, tirando o melhor que existe em cada um. Primeiro, você tem que conhecer bem de perto a tua equipe, aquilo que estão precisando para o momento, e aí você vai potencializar através de recursos. Hoje nós temos muitos recursos, muitas ferramentas que nós podemos usar. Espero ter respondido para você. Perfeito, maravilhoso, professora. Aqui a Luciane tinha perguntado também, eu tinha pedido informações em relação a esse curso de comunicação que a professora comentou. Acho que seria interessante talvez colocar o seu Instagram aqui no chat para as pessoas poderem encontrar mais facilmente, né? E também, se a professora quiser falar um pouquinho sobre esse curso, quais são os objetivos, qual o prazo, né? Quanto tempo que curso e tal, para as pessoas saberem, né, já, de repente, se houver interesse, né, as pessoas poderem procurar também. Bom, o curso Comunicador Confiante foi uma iniciativa no momento de pandemia,
porque como eu dou treinamento em grandes corporações, nesse momento o pessoal se recolheu, porque a gente não podia estar perto, alguns desenvolveram algum sistema de treinamentos assim, online, mas eu falei, eu preciso potencializar também, né? Porque nós que somos treinadores temos a missão de sempre estar multiplicando, compartilhando. E aí, através da minha experiência em comunicação, eu criei o Comunicador Confiante. Dentro do Comunicador Confiante, nós temos um passo a passo de como me comunicar de forma assertiva. Primeiro, quebrando algumas resistências internas, né? A situação de medo, insegurança, julgamento. E esse curso ele está numa plataforma, ele fica disponível por 1 ano e ele custa apenas R$ 97. Então, esse curso ele está no perpétuo, é um curso que roda e a gente vende através do Instagram. Hoje eu tenho um grupo de suporte emocional para todos os alunos, né? Então, os alunos eles estão divididos dentro desses grupos, onde eu mesma presto esse auxílio de suporte emocional. Então, ali nós temos pessoas que vão palestrar, pessoas que vão expor lá o seu TCC, e muitas vezes não sabem como lidar com a comunicação. Então, dentro desse grupo de suporte emocional, eu presto também esse auxílio a todos os meus alunos, tá? Deixei meu Instagram aí, aquelas pessoas que quiserem mais informações depois, eu deixo a página do curso também para vocês. Eu vou ver a página aqui, já encaminho no chat, ou lá no meu Instagram no direct, tá bom? Perfeito, muito obrigada, professora André. Bom, então, dentro daquele combinado que nós fizemos do horário, nós já estamos nos encaminhando para o final do evento. Então, quero agradecer imensamente, professora, por essa exposição tão rica. Eu aprendi muitíssimo, foi muito valiosa para mim a sua palestra. Tenho certeza que todo mundo que está aqui, que nos assistiu, e as pessoas que vão assistir posteriormente também vão ter acesso a esses conhecimentos, e com certeza é um conhecimento que faz muita diferença na vida de qualquer líder. O líder precisa ter essas questões em mente, essas orientações em mente, para de fato ser um líder mais eficiente. Agora eu quero perguntar se a professora gostaria de fazer suas considerações finais, abordar mais algum ponto, mais alguma questão, para que nós possamos nos encaminhar para o encerramento do evento. Pessoal, eu vou escrever aqui para vocês, comunicadorconfiante.com.br, vou deixar no chat, tá? Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, eu penso que foi extremamente rico, né? Eu gosto muito de contribuir, é uma missão mesmo, não tem jeito, né? A gente, quando tem a missão na mão, você quer sempre compartilhar, contribuir, promover, né, pelo menos, esse movimento do pensar. Eu acho que isso faz parte da vida do filósofo. Vocês sabem que tem filosofia no direito, né? Muitas coisas estão embasadas dentro da filosofia, e isso é um movimento muito positivo. Então, eu quero agradecer, parabenizar todos vocês por estarem aqui. Nós chegamos a 48 alunos, que eu estava olhando aqui, então eu penso que foi um número bem significante e uma forma de contribuir com alta performance, melhoria, ou pelo menos de uma nova forma de pensar, viver e conceber a vida. Eu penso que isso aí é o começo para todos, não é mesmo? Muito obrigada, me coloco à disposição, já deixei o meu Instagram, quem tiver aí alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, né? Sobre desenvolvimento mesmo de liderança, também tenho programas de treinamentos, fico à inteira disposição de vocês. Muito obrigada, doutora, foi uma manhã muito prazerosa, estou muito feliz. Toda a energia que a gente coloca na palestra volta, com certeza. Então, a gente sai da palestra extremamente, né, cheia de gratidão, porque essa energia, ela volta, a gente coloca e ela volta. A primeira beneficiada sou eu mesma. Obrigada, Letícia, também pelo seu convite, pela sua insistência. Nossa, a gente foi falando e eu, nossa, Letícia, eu sou tão ocupada, minha agenda é tão lotada, mas calma, eu vou dar um jeito, e aí eu nunca digo não. Quando chega alguma coisa até mim, eu tenho isso comigo, né? Eu vou dizer sim, depois eu vejo o que eu faço. Então, realmente, assim, foi um encontro que valeu muito a pena para mim. Gratidão, viu? Nós que agradecemos imensamente, agradecemos muitíssimo, né? Quero dizer tem muitos elogios aqui no chat, as pessoas falando realmente que amanhã foi muito rica, foi inspiradora, a doutora realmente trouxe, né, informações que fazem diferença na nossa vida. Mudar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar é algo altamente
transformador, né? Se a gente consegue mudar esses hábitos, porque de fato, né, se a gente para pensar, às vezes a gente adquire o hábito de reclamar, a gente adquire hábitos um tanto pessimistas. Então, conseguir mudar isso e encontrar essas chaves, descobrir essas chaves, como é que eu faço essa mudança? Poxa, essas dicas foram muito interessantes, né? Você mandar as mensagens de agradecimento de manhã, colocar uma boa música, você já se colocar, né? Tem uma frase que é um pouco batida, mas é muito verdadeira, você está onde você se coloca. Então, acordar de manhã e já se colocar nesse espaço, nessa condição de uma pessoa que quer ver aquele dia de uma forma mais positiva, que quer reagir às coisas de uma forma mais positiva, obviamente, né? Nós fizemos também uma palestra muito interessante sobre positividade tóxica, que aí é quando desborda, né, do razoável, né, essa positividade que quer exigir de você uma reação alegre diante de tudo, quando às vezes a gente tem que respeitar os nossos momentos, né, os nossos momentos de dor, os nossos momentos de fraqueza, reconhecer, assumir isso e viver isso, porque é muito legítimo, né, a gente não consegue ser forte e estar feliz o tempo inteiro, mas ter essa predisposição, que é o que a professora falou. Eu sei que eu posso não acordar bem todos os dias, mas ter estas chaves, né, ter esses insights do como é que eu consigo mudar essa configuração, para eu não ficar abraçada no problema e eu pensar, tá bom, né, estou diante dessa situação, mas o que eu posso fazer para sair dessa situação? Né? Eu, finalizando aqui, né, minha fala, só quero trazer um exemplo de uma situação muito complexa que eu vivi. Eu tive um problema de saúde muito, muito grave, e aí eu desenvolvi depressão, e toda vez que eu chegava na minha psicóloga, eu só chorava, e ela dizia, olha, mas você tem que tentar sair dessa situação, não dá para você continuar assim. E eu me irritava com ela, né, dizia, é fácil para te falar, porque tu não está passando pelo que eu estou passando e tal, né. E aí um dia eu briguei com ela de novo, né, pela 10ª vez na consulta, falei para ela, é fácil, né, mas agora me diz como que eu vou ficar bem com tudo isso que eu estou vivendo? Aí ela virou para mim e falou assim, mas tu tá fazendo a pergunta errada, não é como, é por quê? Eu falei, tá bom, então por quê? Ela falou, porque tu pode escolher entre te abraçar no problema e aí, ou te levantar. Nesses momentos de muito desafio é quando tu descobre quem tu é. Então, que tipo de pessoa tu é? Tu é o tipo de pessoa que vai ficar o resto da vida se lamuriando, ou tu é a pessoa que vai levantar e vai dizer, tá bom, essa é a minha vida, eu tô diante desse problema, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho força para lidar com isso? Quem eu sou diante disso? Então, e esse tapa que eu tomei nessa sessão foi uma coisa que eu levei para o resto da minha vida, assim. Não é o como, quando tu tá dentro de um problema muito grave, não é o como, é o porquê. Porque eu consigo dar conta, que eu consigo me erguer e dizer, tá bom, isso é muito ruim, isso é muito difícil, mas eu consigo, mesmo diante disso tudo, resolver, porque a vida é minha, o que eu vou fazer com essa dor que eu estou sentindo, com essa dificuldade que eu estou passando, apesar disso, quem eu sou, apesar de tudo isso. Então, quero agradecer muito, porque essa palestra me trouxe essas lembranças todas, que são lembranças importantes, de momentos muito decisivos na minha vida. Quero agradecer demais a todos os nossos acadêmicos que estiveram aqui conosco, todos que estão mandando mensagem, falando da importância que foi essa palestra para todos eles no dia de hoje. Dizer, doutora Andréia, que a sua fala irá ressoar ainda para muitas outras pessoas, como eu comentei no início. Esse evento fica registrado, fica gravado na página da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Posteriormente, ele sobe para o canal do Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, vai ficar lá ad eterno. Também, todo mundo que colocar no Google em algum momento de desespero como solucionar problemas difíceis, vai aparecer a sua palestra, as pessoas terão acesso a esse conteúdo. Então,
a doutora pode ter a certeza de que esse encontro foi muito valioso para nós, que tivemos a honra de poder compartilhar esse momento com a professora, mas também a vida de muitas pessoas será ainda alcançada com esses ensinamentos. Então, muito, muito obrigada mesmo, obrigada, professora, obrigada mais uma vez a Letícia por ter proporcionado para todos nós esse momento tão especial, obrigada a todos que estiveram conosco nos prestigiando, também aos nossos colegas da Secretaria das Comissões que nos deram o suporte ao longo do evento. Então, muito obrigada a todos e a todas, esperamos vocês nos nossos próximos eventos. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.